Existem perguntas que são feitas por nós mesmos, interrogações internas, que isso não tem explicação. E uma das perguntas que são feitas e ninguém conseguiu responder até hoje, por mais que queiram responder, mas não consegue tapear, fazer uma, uma meia volta, mas responder, não responde. É sobre a morte. A morte é um mistério que ninguém conseguiu desvendar ainda. Ninguém veio revelar após a morte. Então, por mais que o indivíduo especule, por mais que ele se pergunte, faça pergunta, não tem ninguém que responda. A ciência não responde, a filosofia muito menos, e a teologia, por mais que se esforce em marabalismo, em conjecturas, não consegue mostrar o além-morte. Porque é um mistério que ninguém sabe, ninguém veio avisar, ninguém que morreu veio para dizer, é assim, é assado, ninguém. Tudo isso é baseado em fé, baseado em fé. E fé é uma coisa que não é palpável. Ela tem um pouco de ideologia e cultura no meio. Então, por isso que eu acredito que não existem respostas a respeito da morte, no respeito do pós-morte. É um mistério que ninguém revela. A Bíblia Sagrada, ela não revela, ela não diz claramente. Ela mostra alguns indícios da vida pós-morte. Mas o que nós sabemos, por concreto, é que o indivíduo morreu, jaz no esquecimento, como diz Eclesiastes. O amor, o ódio, os sentimentos pereceram. Né? E tem outra parte que diz assim: o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus como Deus. Eu acredito num Deus que mantém essa consciência em sua consciência. Essa consciência, as consciências das pessoas, a inteligência, os sentimentos em Deus. Então, eu não acredito que o indivíduo ele viva depois. Eu acredito que ele vive no Criador, porque o corpo volta à terra como era e o espírito volta a Deus como era no princípio. Aquele fôlego jogado no princípio que nos deu vida, por ocasião da morte, esse sopro de vida volta para Deus. Então o homem ele volta ao pó, inconsciente, sem nenhum vestígio de consciência. Porque o que faz a inteligência é a vida, que é o sopro de vida, com a matéria, que é o corpo. Uma vez que essa matéria se desmorona, volta à terra como era, então esse espírito volta a Deus. Que é espírito? É inteligência, capacidade de pensar, capacidade de se emocionar, capacidade de ter os seus sentimentos aflorados para o amor, para qualquer espécie de sentimento. A gente tem essa capacidade, né? Então, por ocasião da morte, o que é que acontece? Jaz no esquecimento. Não existe conexão entre corpo e espírito. Então, ambos estão separados. E nessa situação, é impossível você dizer que está em tal lugar, ou se está dormindo, ou se está consciente ou inconsciente. É impossível. O mais próximo que a gente pode chegar é no sono. Né? O mais próximo que pode se encaixar. Que Jesus comparou a morte como um sono. Lá quando ele esteve lá no túmulo de Lázaro, né? Esse Lázaro não dorme, não morreu, ele
dorme e eu vou despertar do sono. Então, o indivíduo, quando está dormindo, ele não está totalmente inerente às coisas que acontecem. Muitas vezes você dorme, está inconsciente, mas você tem sonhos. Por que tem sonhos? Porque esse fôlego de vida está dentro dele. Ele está dormindo, mas o fôlego está dentro dele. Mas se o indivíduo ele está dormindo em sentido de morte, até que o cemitério, em grego, quer dizer dormitório, né? No grego quer dizer dormitório, lugar onde as pessoas dormem. Agora, existe uma grande diferença entre o dormir vivo e estar dormindo morto. Por quê? Porque não tem conexão entre espírito e matéria. Quando o indivíduo está dormindo, ele sonha, ele passa em lugares diferentes, lugares que ele já foi, ele pensa com o passado, com o presente, ele questiona o futuro porque ele está vivo. Mas o indivíduo, por ocasião da morte, ele não tem nenhuma ligação entre corpo, matéria e o espírito, que é esse que está com Deus. Por isso eu acho muita ousadia da fé, eu digo a fé porque a fé ensina isso, que geralmente quando o indivíduo morre, é até cultural também, né? As pessoas quando morrem, um artista, uma pessoa de fama, isso aí ele está lá em cima, ele está vendo. Qual é a garantia? Qual é a prova que a gente tem de que aquela pessoa está vendo o que está acontecendo, né? É comum um artista, quando morre, ele está cantando lá no céu, ele está vendo. Vendo o quê? Se não existe ligação entre matéria e espírito. Porque a matéria está no pó da terra e o espírito está com Deus. Como era antes. Alguém tem a consciência de que era antes de ter nascido? Alguém sabe? Alguns dizem que era reencarnou, mas qual é a prova? Qual é a prova disso? Não existe prova nenhuma. A prova é de que a morte realmente é o fim da consciência, da inteligência e do amor, como diz Eclesiastes. O amor, a inveja, a dor, os sentimentos gerais já pereceram. Acabou. É fim. Nada de ficar conjecturando a respeito da vida pós-morte. Pode ter, não estou descartando, pode não ter. O mais provável é não ter. Se tiver, vai ser surpresa. Porque que não existe consciência, a gente tem certeza, plena certeza. Agora, se tiver, então vai ser surpresa. E isso depende do Criador, do que está com o Espírito. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, essa história que a gente tem, dizer da consciência da vida pós-morte, é, um, é uma viagem da fé, que na realidade não tem prova científica. Você pode provar versículo por versículo que a pessoa morre, não sei o quê, ninguém sabe. No caso de Lázaro, como disse, que ele veio à vida. Lázaro não deu nenhuma reportagem, não falou nada do que era antes de estar naquele túmulo. O que passou. Por quê? Ele era um espírito fora da matéria. E o espírito fora da matéria não consegue ver, não consegue enxergar nada. Porque ele jaz no esquecimento. É mais fácil você entender a vida por esse lado, é mais prazeroso do que você pensar numa vida de sofrimento, numa vida de fogo eterno, ou numa vida de prazeres eternos. Como isso é provado? Não existe prova. Não existe prova. Porque o que faz o fogo queimar é a junção de matéria com o espírito, com a consciência. Como é que um espírito, que é uma consciência, que está com Deus, vai penar no fogo, ou então estar com Deus? Está com Deus, sim, mas como? Em pessoa? Não. O que é espírito, gente? Ou diz espírito é o quê? Espírito é o ar que a gente respira, é ruach, quer dizer, é o ar que eu respiro, é a consciência que você tem, isso chama espírito. Mas esse espírito só pode manter positividade se estiver junto com a matéria.
A mesma coisa como a luz elétrica. A lâmpada é luz, mas ela não acende se não tiver ligado à eletricidade. Tem que estar ligado, porque fora dela a lâmpada não tem nenhum poder de iluminação. A mesma coisa é o indivíduo. Ele fora da matéria, ele não tem poder nenhum de iluminar, de conjecturar, fazer perguntas. Gente, não é uma teologia isso que eu estou dizendo. Isso não é, porque a teologia não explica isso. Mas é a lógica, é a ciência que explica tudo isso. Somos seres humanos, somos dependentes do espírito que é vida. No momento que esse espírito sair, acabou, cessou. Ah, vai existir, tem promessas que vai existir a vida pós-morte. Tem promessa? Então, um dia a gente vai ver. Porque até hoje, homem nenhum conseguiu explicar. Nem livro sagrado nenhum conseguiu provar. É tudo conjectura cultural, filosófica, ideológica, de uma fé que a gente acredita e muitos acreditam cegamente, sem examinar. É só para a gente questionar e pensar, porque resposta não vai ter nunca. Um dia nós vamos ter essa realidade, mas por enquanto jaz no esquecimento.